Então, Maria Deilza Pinheiro da Silva. Ela é licenciada em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas pela UFRN, licenciada em Pedagogia pela UFRN, mestre em Engenharia Mecânica em 2009, mestre em Artes, mestrado profissional pela UFRN em 2022 e professora efetiva do Estado do Rio Grande do Norte e da Prefeitura Municipal do Natal, atuando como coordenadora pedagógica da EJA. Uma coordenadora que eu tenho prazer em acompanhar, ela demonstra muito sangue no olho, como se diz, né, pela EJA. Sandra Cristine Xavier da Câmara. Ela é formada em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas Brasileira e Portuguesa pela UFRN, mestre e doutora em Educação pela UFRN, professora do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e UFRN no campus Natal, Zona Norte, atua com o ensino médio, no ensino superior e na educação de jovens e adultos, e coordena o programa Mulheres Mil e o projeto EGPT fundamental nesse campus, e foi essa experiência, né, compartilhada aí com a Deilza. Então, com vocês, a gente passa a palavra agora para a Deilza e Sandra. E eu vou estar aqui passando os slides, é só dar um sinal para a gente ir passando, ok? A palavra é de vocês. Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, nós começamos hoje, né, com o compartilhamento, né, dessa experiência. Primeiro, a gente quer agradecer, né, às nossas ouvintes, né, em sua maioria, como disse Canidé, mulheres, né, para compartilhar com vocês exatamente essa experiência, né. Então, fazer parte, né, da GENAT, né, como uma ministrante, né, de um minicurso, né, dentro da programação, me honra demais, né? Então, essa experiência, eu já participei da GENAT como docente, né, do município, que fui há alguns anos, e sempre é um momento de formação em que a gente consegue sair um pouco, né, da sala de aula e dos momentos mais fechados, né, mais restritos de discussão da nossa prática docente, e amplia esse olhar, né, com pessoas que estão aí com sua experiência, que estão do nosso lado, construindo suas experiências e que a gente não tem muitas vezes a oportunidade de compartilhá-las, né? Então, eu agradeço muito o convite, né, às gestoras por estar aqui e passo a palavra para a professora Deilza para a gente começar. Boa noite. Também começar agradecendo, né, a oportunidade de diálogo, porque a gente acredita que as discussões sobre currículo, sobre experiências em sala de aula, experiências docentes, na escola como um todo, são de extrema importância, porque é daí que saem as ideias, é daí que saem os diálogos tão pertinentes e tão importantes para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga dar sentido e tornar o currículo vivo, porque o currículo, ele é formado de experiências, ele é vivo, e não só a gente acredita nisso, mas tem um suporte teórico-metodológico que diz muito bem isso, como a gente percebeu ontem, para quem assistiu, à tarde, na mesa redonda da tarde, e também na abertura, foi muito enfatizado isso, que o currículo ele tem que ser discutido, ele tem que estar presente no cotidiano docente, ele tem que estar sempre sendo revisto, sempre sendo revisitado. Por isso que a gente assumiu o desafio de encarar um projeto piloto, né? O ano passado foi a única escola que ofereceu esse curso integrado, né? E assim foi um piloto, foi um experimento e que para esse ano ele vingou, né? Nós tivemos, vocês vão ver lá no final da apresentação, ele vingou e nós temos mais turmas na escola e em outra escola também. Então, assim, e
sempre sendo revisitado para repensar as estratégias, repensar as possibilidades, porque a gente precisa o quê? Dar oportunidade para os nossos alunos, para fazê-los olhar por ângulos diferentes, por pontos de vista diferentes, né? Então, a gente começa falando disso, trazendo essa questão, porque se a gente não acreditar que há possibilidade, a gente não sai do canto, a gente ingessa tanto a prática, tanto tudo da escola, e a gente acaba deixando, a cada dia, aí já morreu um tiquinho, e é exatamente isso que a gente não quer. Quando a gente senta à mesa para falar disso, aí a gente está não deixando ela morrer, e a gente está aqui sempre presente, né? Como diz aquele presente, estamos presentes, Maria Alexandrina presente, Prefeitura do Natal presente também, em relação ao setor da EJA, né, que é o que a gente está tratando agora. O nosso minicurso que a gente considera um espaço de conversa, viu? Um espaço de conversa, um espaço de interação, intitulou-se EJA Integrada EPT, Acesso, Permanência e Êxito. Vamos explicar EPT e por que o acesso, permanência e êxito na voz de Sandra. Então, esse projeto, né, ele chega para a gente pelo MEC, né, no FRN, de uma forma geral, em nível de Brasil também, mas principalmente aqueles institutos que oferecem a educação de jovens e adultos. Em 2019, né, e aí teve várias discussões, eu não participei desse processo, e também no nosso PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, a gente tem a previsão dessa oferta, né, de uma EJA EPT fundamental, né, integrada à educação profissional e tecnológica. As discussões, elas param por causa da pandemia, né, as comissões continuam se reunindo, mas não com o mesmo fôlego do início, e a gente só retoma essa discussão efetivamente em 2021, né, quando, enfim, a gente tem aqui a parceira, né, que já foi nossa professora substituta aqui, a professora Dailza, a figura, né, daquela colaboradora disposta a abraçar esse desafio. Então, pode passar, Eusâmia. Desculpa, Eusâmia. Então, eu vou voltar um pouquinho, depois eu continuo. Na verdade, passa os slides aí, que vai chegar lá. Pode prosseguir. Aqui, antes, pode, vá antes, aqui, né? Situando o processo, situando o percurso. Não. Isso, Então, aqui eu vou especificar, depois a gente volta um pouquinho para falar um pouco do objetivo. Então, em título, né, a título de contextualização, a gente faz essa interlocução com a escola, né, professora Maria Alexandrina Sampaio, né, por meio da coordenação pedagógica de lá e da direção, o professor Jarbas, né, e fecha essa parceria porque lá, né, as turmas de EJA têm, né, a possibilidade de ter essa formação, a gente apresenta para as turmas da EJA essa possibilidade de formação com o curso, né, FIC, que é de formação inicial e continuada, ou qualificação profissional, em eletricista, instalador predial de baixa tensão, né? E aí isso acontece no âmbito do projeto EJA Fundamental Integrada EPT, que é esse projeto grande do MEC que veio com o fomento para a gente poder focar, né, nesse público e promover essa formação para além, né, da formação das propedêuticas, né, na escola, né, com esse apoio. Pronto, aí você... Daí a forma integrada, daí ele ser de uma forma integrada, que é um curso que
EPT, vocês podem até perguntar o que é EPT? É Ensino Profissional Tecnológico. Aliás, Educação Profissional Tecnológica, errei. Educação Profissional Tecnológica, que é uma das questões bem interessantes de se mencionar, porque a profissão, ela dá sentido ao vai e vem do aluno, ela dá sentido à existência dele enquanto fomentador e do sustento de si, né? Pode passar, Eusânia. Não, volta um pouquinho só, Eusânia, para o primeiro, né? Só para a gente, né, situar aqui, né? Que foi a proposta que a gente lançou, né? Que aqui a gente vai explanar alguns aspectos que foram observados durante o processo de implantação, né? Da EJA-EPT fundamental, né, integrada. Então, essa, né, possibilitada pela parceria que a gente firmou com a prefeitura e especificamente com a Maria Alexandrina Sampaio. Pode passar. Então, nesse processo, né, a gente adota a metodologia de acesso, permanência e êxito com a turma acompanhada. E que metodologia é essa, né? Nós temos um guia em nível nacional, né, voltado para o público da EJA, né? E a gente fez uma adaptação para este curso, porque quando a gente pensa, né, no processo, a gente não pensa somente no acesso, mas como é que a gente vai, que estratégias a gente vai desenvolver para a permanência desse público, especificamente da EJA, e quais vão ser os nossos objetivos para que ele tenha êxito, né, para que ele conclua, para que esse público conclua o curso. Né? Exatamente. E nesse caso, a gente quer enfatizar a importância do acesso, porque cada parceiro, né, cada parceira teve o seu quinhão de responsabilidade, e a gente quer enfatizar que o acesso, ele assegurou-se pela prefeitura, que foi uma questão fundante para a existência do curso, porque, por exemplo, o ir e vir, ele é impossibilitado pela questão urbana, pela questão dos ônibus. Então, quando a prefeitura disponibiliza essa vinda e essa volta, esse transporte, então já garante esse acesso. Então, já há uma certa dissolução dos muros, tanto da escola para o IFRN, quanto da IFRN para a escola e para a sua casa, que eles retornam no ônibus, o ônibus vem, só para explicar um pouquinho o acesso, o ônibus vem busca na escola, traz para cá, para o IFRN, aí eles têm aula e retornam no itinerário em que cada um fica perto da sua casa, desce muito perto de casa, então é realmente o acesso, sabe? É o ir e vir garantido, que isso a gente gosta de frisar, porque isso aí é o que deixa assim, a viabilidade lá em cima, né? Então, outros aspectos do acesso a gente vai mais para frente ilustrar. Mas esse destaque que a professora Deusa faz foi o que permitiu a gente ter êxito, né, ao final do processo. E, né, na nossa proposta, a gente fala que a avaliação, né, desse processo que a gente viveu, que a gente encaminhou, foi feita pela aplicação da matriz SWOT, né, que são iniciais que, em português, querem dizer forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E aí, nesse ponto, a gente vai discutir um pouco com o público, né, que está aqui presente, para a gente ir percebendo e mostrando também outras possibilidades, né, e até alguns fatos, né, que a gente acabou não fazendo ou não viu, né, durante o processo e que possam servir também para experiências futuras. Pode passar. Então, o recorte, né? A gente, né, para um mini curso curto, né, como esse, a gente fez um pequeno recorte teórico, né? Por duas razões, né? A gente escolheu a Arroyo. A professora Daísa fala agora. Porque assim, nós tivemos durante o ano inteiro o suporte das formações continuadas, e também das leituras encaminhadas. Foram selecionados
foram selecionados textos, capítulos, e a gente foi acompanhando. Então, Arroio, ele esteve presente cotidianamente, não deixando de lado os clássicos, certo? Os outros clássicos, como Freire, né? E também autores que falam da prática e falam de Freire, né? Como o Skocungle, que até a gente trabalhou já esse ano também. Então, é importante frisar que toda a prática ela precisa de um viés teórico-metodológico. E aqui a gente não programou assim, colocar muitas citações, a gente resolveu trazer a voz para Arroio, porque Arroio, ele diz, com as palavras dele, o que Freire diz, e que outros autores tão importantes dizem também. Então, por Arroio, a gente coloca assim, a gente recorta aqui, ao problematizar o engessamento dos nossos currículos escolares, destaca o docente como quem ensina e ajuda a interpretar a vida. Isso está lá em Freire também, com as palavras de Freire, né? Assim como aquele que inventa outras pedagogias, a fim de ir construindo aprendizados nas lutas pela busca da humanidade dos sujeitos, da EJA especificamente, que é o nosso caso. E a gente coloca a palavra humanidade como uma palavra de peso, porque a gente precisa de humanidade para poder olhar o outro como um sujeito de direito, um sujeito que tem os seus deveres, um sujeito que deve se apresentar de forma ativa na sua sociedade, né? E deve fazer parte da sociedade, ele não deve estar inserido num apagamento, sabe? Num apagamento de estar, de pertencer e de ser, né? Então, a gente recortou, primeiro, porque foi o autor base das formações, e segundo, porque ele diz o que os outros dizem também. E a gente escolheu assim. E pontuando também que nesse recorte que a gente faz, ele traz também esse nosso olhar para a mobilidade do currículo. Isso. Né? Então, a gente está tratando aqui, né, no GT, de currículo, né? Então, falar desses sujeitos e trazer um currículo engessado, a gente não está considerando ou respeitando esse sujeito na sua, né, humanidade, como ele traz aqui. Exatamente. E tem outros autores que a gente não falou aqui, mas tem muitos outros autores, né, que em outra oportunidade a gente pode, sim, destacar. Mas aqui fechamos com esse. Pode passar, Eusânia. Então, esses sujeitos, né, a gente fala de sujeito, a gente tem que descrevê-los, né? Não é? A gente tem que descrevê-los. É uma turma, como toda turma, na verdade, né? Heterogênea, né? Tem vários aspectos a serem observados, né? E, em sua maioria, é a cara da EJA que está na atualidade. A EJA deixou de ser aquela turma, aquele cenário de adultos que deixaram de estudar e voltaram. Tem também, mas a maioria agora está na faixa etária entre 15 e 22 anos, num cenário geral, e confirmamos isso nessa turma. Nessa turma, jovens entre 15 e 22 anos era a sua maioria, né? Eles, inseridos no mercado de trabalho, nessa turma, tinham apenas 2, né? Dos 39 matriculados, apenas 2 trabalhavam, né? Trabalhavam formalmente, que a gente considera trabalho quando é formal, né? Ocupações informais, os outros 30, porque eles precisam viver, eles precisam ter como se alimentar, ter como vestir, ter como calçar, então acabam indo para essas ocupações informais. Então a gente faz uma nova ponte, por quê? Tendo formação acadêmica, tendo uma profissão, essas ocupações informais, elas tendem a cair, porque eles vão ter o quê? Um ofício, né? Vão ter um ofício que deixa de ser ocupação, né? E passa a ser profissão, né? Então, assim, a maioria, na verdade, são residentes no bairro ou em torno da escola, tá bom? Então, sempre por perto. Tanto que o ônibus fazia, na volta, um roteiro
um roteiro que ia passar por alguns bairros, mas os bairros em torno da escola, porque lá na escola, a escola é a única do bairro que funciona à noite para esse público, do bairro do entorno. Então, lá no Pajuçara. Aí, matriculados 39, certificados, ao final, 20. Nós consideramos um número muito bom, em virtude da complexidade do curso, né? Da complexidade do curso, e que eles precisaram se apropriar de conceitos ligados à eletricidade, que muitos iam ver no ensino médio. Então, eles demonstraram isso, eles externaram esses desafios, essas dificuldades em compreender. Daí, o currículo vivo, o currículo para adequar às situações do aprendizado. Por exemplo, o professor de ciência, ele enfatizou a parte de eletricidade, a parte de energia. Ele adaptou os conteúdos, o objeto do conhecimento deles à formação dos alunos. Então, isso é muito, muito bacana e muito pertinente. A gente acredita. Pode passar, exame. Então, o curso, né? Como a gente já andou mencionando, já andou antecipando, esse dito, né? Ele caracteriza-se como curso FIC, de qualificação profissional, e em eletricista, instalador predial de baixa tensão. E essa oferta, ela é integrada, ou seja, ela acontece concomitantemente ao nível 4, né? Ao nível 4 durante o ano inteiro, né? Então, ao final, eles estudam 1.000 horas, sendo 201 horas a carga horária do curso, a carga horária técnica, né? Então, a oferta integrada, o ensino fundamental, especificamente na modalidade EJA e presencial, 201 horas de duração, só um instante, com o aspecto, por enquanto, semestral, 2 períodos por ano, mas isso está sendo já revisitado, porque a gente andou observando e precisa revisitar. Acrescentando, né? Como é que funcionava aqui? Então, essas 201 horas, elas foram oferecidas aqui uma vez por semana. Então, os alunos vinham, assistiam 4 aulas, das 19 às 22h10, né? 22h10, às quartas-feiras. Então, todas as quartas-feiras, o ônibus trazia, né? Tinham mais aulas. Um pouco mais adiante, a gente vai falar um pouco dessas disciplinas, né? Apresentar rapidamente qual é essa matriz curricular deles, né? E acontecia uma vez, né, por semana, só para saber como. E nos demais dias eram na escola para realização do núcleo estruturante, que a gente vai falar já. Pois é, a gente também deseja frisar que eles não tiveram férias para poder cumprir cursar essa carga horária, né? A gente conseguiu uma adaptação. Então, enquanto o município estava de férias, todos os alunos estavam de férias, eles estavam todos os dias, uma semana, foram 2 semanas. 2 semanas vindo para cá todo dia. Então eles foram, sem medo nenhum de dizer, que eles foram os alunos com mais hora estudada do município de Natal. Isso é um dado bem importante, muito, muito pertinente ao que a gente se propôs, né? Ao desafio que a gente se propôs. E aí a referência aí embaixo, esse curso, ele está, né? Pode dizer isso. O PPC, isso é a referência do PPC do curso, né? Que foi aprovado em 2021. A gente está em revisão agora para justamente ajustar. Foi algo que a gente detectou, que ser em 2 semestres traz alguns problemas de ordem burocrática, né? Então, a gente fez a revisão, está para ser aprovada agora, para que ele passe a funcionar em regime anual, né? E aí a referência, né, que é do decreto, aí o número, a resolução de 28 de maio
2021, só para situar, né, a resolução, a aprovação desse curso. Sobre a matriz curricular, né? Então, a gente tem aí algumas etapas, né, que a gente vai, como o curso se compõe. Então, o curso FIQED Integrada Fundamental, né, essa é a matriz, então a gente vai ter o núcleo estruturante, que diz respeito exatamente às disciplinas cursadas no ensino fundamental lá na escola da EJA, né, no caso do município, ou seja, aquelas 800 horas a que a professora Adailza se referiu. Nós temos o núcleo tecnológico, que são disciplinas específicas do curso, não contempladas no núcleo articulador, que é esse aí que vai articular, né? São disciplinas de base científica e tecnológica comuns aos eixos tecnológicos, disciplinas de articulação e integração. Aqui, né, está o PC, a gente não quis colocar aí, porque ia ficar muita informação, mas, né, no núcleo articulador, eles assistiram, né, 20 horas de introdução à informática básica, 20 horas de trabalho, ética e cidadania, desenvolvimento do projeto integrador, mais 20 horas, e o desenvolvimento do projeto integrador perpassou todo o curso, né, nos 2 semestres, e matemática básica aplicada. Então, não era matemática básica para comum, era aplicada aos conteúdos do curso de eletricista. No núcleo tecnológico, a gente tem 2 disciplinas de bastante peso, né, de 80 horas, que foram práticas de eletricidade e instalações elétricas de baixa tensão, mais, né, segurança no trabalho, que visava justamente, né, aqueles cuidados, né, do profissional em relação à sua segurança. E, como atividades complementares, nós tivemos no seminário de integração, que foi que é o momento do acolhimento, né, quando eles chegam aqui, cursam essa disciplina, que é o quê? É conhecer os gestores, conhecer a estrutura do curso, conhecer as dependências do campus, e aí é um passo importantíssimo para o processo de pertencimento, né? De compreender que a quadra pode ser usada por eles, que o refeitório pode ser usado, que os laboratórios estão ali à disposição deles, e etc. Né? Pode passar. E o importante também dizer é que, como vocês viram aí, é tudo imbricado, né? Não é uma formação que fica aqui, que nós estamos no IFRN hoje, não é uma formação que fica aqui no IFRN e outra parte lá. Tem que estar casado, tem que estar integrado mesmo. Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, lá, vocês viram naquela imagem que as setas estavam interligadas para representar isso. Aí, a avaliação da aprendizagem, ela é concebida como um processo contínuo cumulativo, como todo processo contemporâneo deve ser. A gente não pode mais chegar e olhar com os olhos do tradicional e fazer prova dizendo que vale nota, e isso é avaliação. Não. A gente não pode de jeito nenhum olhar por essa ótica, né? Aí, na perspectiva do curso, que é exatamente esse processo, né, que a avaliação, ela acaba sendo processo, né, processo que deixa a gente enxergar o que a gente não enxerga, né, e que dá novas possibilidades. Aí, nessa perspectiva, a avaliação, ela deve funcionar como o quê? Como um diagnóstico que certamente vai orientar esse replanejamento das atividades, né, ela deve acontecer também como essa promoção de interação social, porque tudo está ligado ao social, porque é de pessoa para pessoa e para uma sociedade inteira, né? Como no futuro profissional. E desenvolvimento cognitivo, cultural, socioafetivo dos estudantes. Porque, repito, tudo está interligado ao social e ao arcabouço formativo, né? Do aprender. Então, tivemos algumas oportunidades, né, aqui no campus, de trazer esses fundamentos dentro de algumas disciplinas, como, por exemplo, trabalho, ética e cidadania, né? Uhum. Ou então, na disciplina mesmo de matemática básica aplicada, em que se tinha uma observação de como eles resolviam aquelas questões, assim,
só para falar um pouquinho, para deixar, né, mais claro, nós tínhamos um material didático todo elaborado por professores daqui, né, do IFRN, que concorreram a editais, escreveram um material para cada curso que foi oferecido dentro desse projeto da EJA integrada à educação profissional e tecnológica, e todas essas atividades, elas tinham o objetivo dessa integração, né, dos conteúdos com o curso, e traziam essa visão de avaliação como um processo contínuo de percepção também dos avanços desses alunos. Pode passar. Aí, se fala de avaliação, a gente tem o quê? Tem que falar de instrumentos avaliativos, né? Que são algumas possibilidades de, né? Então, a gente frisa exatamente o quê? Essa observação, que são possibilidades, são instrumentos que estão exatamente conversando com a perspectiva, né? Então, assim, observação processual e registro das atividades, avaliações escritas em grupo individual, produção de portfólios, relatos escritos e orais, relatórios de trabalhos e projetos desenvolvidos e ações específicas com vistas à autoavaliação docente e discente, porque a gente acredita que o avaliar-se ele é um termômetro contínuo. A gente precisa estar com ele junto, estar olhando sempre para esse termômetro, para a gente rever a nossa própria prática, né? Ou confirmando ou refutando, mas a gente precisa sempre encarar a avaliação como um processo, como parte do processo. Ela não é aquela final que qualifica, não. Ela que quantifica, quero dizer, ela qualifica. Ela não quantifica, mas ela qualifica. Isso também, né, parte, né, da concepção, né, de avaliação justamente trazida no PPC do curso. Isso. Pode passar. Aí vamos lá para o acesso, permanência e êxito, né? Então, vai, Vici. Então, o que é que a gente fez, né? A gente, durante todo o processo, nós buscamos registros, até porque a gente tinha, né, o compromisso de elaborar um relatório mensal para não somente prestar contas, né, do trabalho que estava sendo desenvolvido, mas também para formar um documento, formar documentos para esse olhar, né? Esse olhar posterior sobre essas ações, para a gente fazer também essa avaliação e essa autoavaliação de como aconteceu, que estratégias foram acertadas, que estratégias não foram tão acertadas assim, e aquelas que não deram certo de jeito nenhum. Então, durante todo o processo, a gente fazia os registros mensais, as anotações, os relatórios, e tentava, né, sempre estar em interlocução com os professores daqui, do campus, quanto também dos professores, né, do Maria Alexandrina, né, da escola. Então, a minha ponte direta era a coordenação, né, na pessoa de Adeilza, e a gente ia conseguindo, né, desenvolver e avaliar, né, porque as coisas aconteciam e a gente precisava ir fazendo, e fazendo, e fazendo. Então, aqui, né, a seguir, a gente vai apresentar esses registros que vão descrever, né, essa metodologia, né, de acesso, permanência e êxito nessa formação, né, da turma em foco aqui. E aí a gente baseia esse olhar justamente no guia metodológico do Sistema Acesso, Permanência e Êxito, né, do MEC, né, cuja referência está aí no slide. Pode passar, Ismael. Fala aí. Então, bora lá. Né? A gente continuou colocando, deixando assim, para ir frisando, né? Mas aqui é o início, que é o início do processo da inscrição. Como é que a gente fez? A gente colocou à disposição uma equipe que pudesse ajudar os alunos a se inscreverem, porque o primeiro desafio era a inscrição. A inscrição no computador, a inscrição ter que fazer todos aqueles acessos, então a gente fez uma força-tarefa. Aí nessa imagem superior à esquerda estão as professoras
Ana Sueli e Daniela, e os alunos uns ajudando aos outros, e eu registrei, uns ajudando aos outros a respeito de conseguir, de juntar material, de juntar documentos, de ir fazendo. Então, foi assim que começou essa mobilização, né? Aí, depois dessa mobilização da inscrição, foram os primeiros starts, né, na escola, como ali a reunião que Sandra foi lá mostrar como era o curso, o que ia ser, porque até então alguns nem sabem o que curso era esse. Sendo o IFRN, eu quero, era o que eu escutava. É do IFRN, eu quero. Eu digo, pronto, vamos fazer, vamos ver, porque a gente plantou a semente do querer, porque eu escutei muitos relatos de dizendo, ixi, o IFRN é tão longe, a gente não consegue entrar, a gente não consegue nem passar na porta, Deilza. Você está louca? A gente consegue passar na porta do IFRN? Eu digo, sim, quem encarar esse desafio vai ter um número de matrícula, vai ter todas as possibilidades de um estudante, nesse período que vocês estudarem lá, dos alunos do IF. Vai ser aluno do IF. Aí alguns perguntaram, e a farda a gente vai ter? Com certeza. Se eles são alunos, então o projeto ele também engloba o material necessário. Então, aqui no outro lado foi o seminário de integração, aqui no IFRN, né? Essa parte inferior esquerda foi exatamente e bota na bateria. Foi exatamente a aula inaugural, que desse ano já houve, né? Inclusive, a Heloísa veio para a aula inaugural. A gente teve um outro formato, dessa vez nós fizemos no auditório, foi mais aconchegante do que numa sala de aula comum, como aí era o de audiovisual, era uma sala de aula comum, né? Dessa vez foi mais aconchegante, eu acredito que foi melhor, porque a gente vai revendo, né? Então a gente escolheu dessa vez o auditório e fomos assim, sentindo essa atmosfera do IFRN, que é muito bacana para mim retornar aqui, né? Numa etapa posterior, né, só para colocar, a gente teve a parte da sensibilização, né, quando a gente foi, né, começar a visitar a escola. E aí, né, foi quando todo o processo começou e os interesses, né, dizer que tá aqui se é do IFRN, a gente quer. Está aqui ainda de máscara, viu? Nós estávamos de máscara. Pode passar, Eusâmia. Sim. Olha aí, esse acesso que a gente tanto fala, né? Esse acesso que a gente tanto fala, eles foram registrados e nós chamamos de instante de pertencimento. Porque, assim, esse ter acesso não é só chegar aqui também, é ter acesso ao que... Não é só chegar no ônibus, né? Esse bem que a gente registrou, viu? O ônibusinho que nos serviu tanto, né? E eu quero frisar que no dia que ocorreu o sinistro com o ônibus, os professores daqui os alunos não puderam vir para cá, e os professores daqui foram para a escola, e mesmo assim aconteceu a aula. Então, a gente consegue frisar e consegue demonstrar o compromisso no processo, do compromisso dos professores no processo, né? E aqui foi no corredor, sabe, quando aquela alegria de entrar, sabe, aquela curiosidade de entrar, de ter acesso, né? Essa outra parte aí que nós estamos em roda, foi num dos momentos na biblioteca. Nesse dia, eles escreveram cartas para a gente. Nessas cartas, a gente pôde observar angústias, pôde observar sonhos, pôde observar pensamentos e pôde observar também a afirmação de querer estar aqui, de alguns, né? E aqui mais embaixo, aqui perto da nossa caixa com tudo dentro, né? Porque eu gostei muito dessa caixa, viu? Caixa da Genate, porque a gente consegue ver um monte de coisa aí, né? Explosão de um monte de coisa, que é o que a gente está vivendo. Aí eles estavam numa dinâmica na quadra, em que a professora estava exatamente
A professora estava exatamente abordando a questão do trabalho em equipe, do trabalho colaborativo. Essa aí é a professora de Educação Física, eu esqueci o nome dela. Professora Ligiane. E ele aconteceu um desse. Não sei o que houve. Nossa, piscando. Nós estamos vendo e ouvindo vocês, viu? Mas a gente está tudo branco aqui. A tela está toda branca. A tela não está vendo, a gente não está vendo a tela. Deixa eu ir para o celular. Estranho, né? Pronto, agora a gente tem que... Deixa eu baixar aqui. A tecnologia está meio... Voltou? Voltou? Voltou. Então, vou sair daqui, vou sair. Voltou. Pronto, então, retomando, né? A professora Ligiane aqui, ela estava trabalhando conceitos de jogos cooperativos. Então, quando ela fez, né, algumas ações, inclusive ela teve que mediar, né, alguns comportamentos... Conflitos. Alguns comportamentos conflituosos, porque a questão da competitividade, tudo bem acirrada entre eles, e foi muito bacana, muito formativo, né? Acho que foi um dos melhores momentos, assim, que eu vi a humanidade, né, como a gente fala, né, deles, assim, em situações em que pediam deles algum posicionamento, e era acirrado mesmo. Uhum. Pode passar. Aqui, né, a construção do conhecimento. Então, aqui, teoria e prática, né, é que vão se encontrando aqui. O professor Waldenberg, esse de verde aí à esquerda, né, em pé, é o nosso técnico laboratório Aécio, né, e ele era o responsável pelos laboratórios e estava sempre com eles, orientando, né, ensinando como desenrolar um fio, que não era de qualquer jeito, como emendar esses fios, como trazer, então, essas preliminares que são, né, práticas comuns do cotidiano dos eletricistas, a Aécio trazia de forma muito leve, né, para eles, e a parte mais, né, mais árdua, né, do conhecimento, das teorias, né, o professor Waldenberg, e depois o professor Jean Galdino. Pode passar. Aí daí a gente pode... Aí onde é que está? Aí era a permanência, certo? A permanência, ela está exatamente no cuidar, no estar todo encontro, tanto aqui quanto lá na escola, cativando, cultivando e regando essa permanência. Porque, assim, eles tiveram muitas chances para desistir. Isso. Tantas chances para desistir, e a gente percebeu que a maioria dos que desistiram foi porque precisavam desistir, por questões familiares, por questões familiares, questões que mudaram de espaço, né? Mas aí, por exemplo, eles tiveram acesso e permaneceram ao longo do curso nas salas de informática, novidade para eles, né? Novidade para eles que na escola dificilmente tem um computador com a internet veloz e um programa que seja coerente com o estudo para eles. Dificilmente vai ter. Então, daí, o enlaçar-se, né? A parceria mesmo, se efetivando, né? A professora Sara, né, de informática básica, e abaixo o professor Tiago Valentim, de matemática aplicada, né? E nessa foto do meio, aí já foi, durante o projeto integrador, o professor Jean Galdino lá na escola, estudando com eles as possibilidades de instalar a decoração, as luzes do Natal, que foi o projeto integrador deles, sem derrubar a
a instalação da escola, que, de certa forma, já se encontrava precária, no sentido de que se colocasse mais algumas coisas ali, caía tudo. Então, eles criaram um caminho, que eu achei muito bacana isso, um caminho de trazer lá da fonte, a fonte alimentadora da eletricidade, fonte alimentadora elétrica lá da escola, eles criaram um caminho próprio, instalaram mesmo, saíram da fonte de alimentação para as árvores, para a fachada. Então, eles não utilizaram a instalação da escola, eles criaram a instalação. Isso me chamou muita atenção, que era uma das coisas que eu ficava, como é que eles vão fazer isso? Então, assim, o professor explicando, ficou claro para mim, que não estava nem fazendo curso, né? Mas que estava acompanhando. Essa outra foto, a gente colocou aí, bem pertinho da caixa, a gente colocou aí o acompanhamento dos professores que hoje, para esse ano, a gente chama de tutores. Mas o ano passado a gente não tinha esse nome, tutor, não tinha esse direcionamento. Que eram os professores que acompanhavam, porque a gente deixou livre para quem quisesse acompanhar, né? Então, assim, deixou livre porque, assim, quem era professor da turma, eu acho que a gente não precisaria perguntar, porque não era formação, não era horário de trabalho, então não precisava tipo assim, impelir a participação. A gente sempre acreditou nisso, né? Nesse caso aí era o professor Huasca, um professor que estava sempre junto dessa aluna aí, essa aluna aí que eu vou chamar de S, né, para dizer o nome dela, que ela apresentava traços de autismo, sem laudo, mas que ela foi uma das alunas que teve um conceito muito bom, ela lá no canto dela, e o professor sempre acompanhando, esse professor Huasca, sempre acompanhando essa aluna, exatamente para assegurar o que estava acontecendo com ela. Ele me dizia, eu tenho certeza que ela é autista. Eu digo, a gente não tem como, né? Ter o laudo, são outras instâncias, mas aí ela conseguiu, e por conta própria, e que a gente precisa, né, dizer isso. Pode passar. Pode passar. Aqui a gente teve a felicidade, né, de conseguir levar 17 alunos, né, da turma, né, e que tinham disponibilidade pela manhã, né, durante o dia, ao primeiro congresso, né, de EJA Integrada EPT de nível regional. Então, eram 3 IFs aí envolvidos, IF Sertão, Pernambucano, IFRN e o do Ceará, se não me engano, eu acho. E aí foi da organização geral, né, do projeto, e foram 2 dias de evento em que o protagonismo foi todo desses sujeitos. Então, a gente conseguiu trazer uma representação de todos os campos que estavam oferecendo a EJA EPT, a EJA Fundamental Integrada EPT, para esse evento, e vejam essa mesa aí verde, né? E todos são alunos e alunas da EJA. Então, eles tiveram não somente esse momento, mas também esse aqui, ó, no inferior, na foto inferior, né, direita, de protagonizarem momentos de fala, de dizerem o que estavam sentindo, como estavam vendo o curso, né, falando de suas dificuldades e de perspectivas. No canto superior esquerdo, a gente tem a foto, né, para mostrar, né, da turma toda reunida, né, no credenciamento, e essa do lado direito, eles lendo os banners que foram produzidos. Então, este evento, ele primou justamente pela simplicidade, né, dentro da complexidade que é ouvir o sujeito da EJA. Então, foi um evento que proporcionou a eles, pode passar, não somente esses momentos formativos, mas também, volte, eu pensei que tinha aquela fotinha do coisa, não, pode, volta. Não somente esses momentos formativos, mas também os momentos de viverem em grupo, né,
o almoço no shopping, o almoço no restaurante diferente, um coffee break de evento científico, né? Que foi uma experiência única, né? Primeira, né? Na vida de muitos deles, se não todos, né? Eu acredito que todos. E a gente pode observar que os dois que trabalham não estão aí, estavam trabalhando, né? O número dos dois que a gente citou que trabalham não estão aí. Então, assim, aí foram 17 ao todo, né? 17. Então, 17 dos 20 que terminaram estavam aí. Estavam aí. E, assim, foi o que mais... para alguns, foi o olhar científico que eles tiveram a primeira vez, realmente. Principalmente esses alunos que nunca tinham visto um banner. E banner... O que é banner? O que é banner? Né? E a gente percebe que na proposta do evento era que os alunos fizessem os banners. Só que aí, nessa mostra aí, eram banners que mostravam os projetos integradores orientados pelos professores de cada campus, de cada campus, né? De cada campus. Aí, assim, a gente pode perceber que mesmo o carro-chefe sendo um ofício, a gente não deixa de abrir os olhos deles para o científico. Porque o científico, para o IFRN, eu não tenho nem medo de dizer isso, ele caminha com o ofício do trabalho, com o ofício da formação integral, né? Que faz parte da proposta geral do próprio IFRN, e que a Prefeitura de Natal está demonstrando esse olhar também. A prova disso é que é uma GENAT voltada para pensar nesse tema que a gente tem, né, agora. Então, pode passar. Pode passar, Elisângela. Então, aí foram os instantes, né, desse desenvolvimento do projeto integrador, em que eles fizeram a parte da fachada da escola, que vocês puderam ver lá no primeiro slide. Nós fizemos um compilado de vários momentos, lá estava o resultado do projeto deles. Aí eles estavam medindo, pronto, essa parte aí da foto superior no canto esquerdo, eles estavam medindo para fazer os cálculos, para fazerem o que é que ia precisar do material, né? Aí já ali na inferior eles estavam já fazendo os estudos para interligarem as redes elétricas lá, para instalarem disjuntores que iam serem alimentados lá da fonte e não da própria rede, né? E assim foi. Essa decoração, ela não foi só luz, ela também foi decoração tradicional. E bacana foi escutar o seguinte: escutar de um aluno, abre aspas, viu? Eu nunca peguei numa guirlanda desse jeito para colocar na minha porta, para colocar. Eu nunca pensei em pegar, em estar decorando com a guirlanda desse jeito. Aí eu disse para essa pessoa: você está decorando a sua casa, porque a escola, ela deve ser nossa casa de formação, nossa casa de estar. Então, isso perpassa por uma emoção maior, e para a gente, que de certa forma tem uma condição já cristalizada, no aspecto que a gente consegue muitas coisas, parece ser pequeno, mas uma guirlanda diferente, um pisca-pisca, uma cascata, para alguns deles, ficou muito claro, né? Que eu nunca pensei, mas você está decorando a sua porta. É sua essa porta. A porta da escola é sua, é de todo mundo. Então, isso faz parte do integral, faz parte do currículo vivo, do currículo com sentimento e com sentido, né? Sentido mesmo. Aí, olha, a força tá aí, vai botar aquela guirlanda lá em cima. Tinha segurando o pilar, né? Lá. Aqui, tinha um aí, esse menino ali, estava segurando, era o pilar, né? Mas era uma força-tarefa para colocar uma guirlanda, né? Então, assim, eles nem esperavam poder gravar essas fotos. Eu sempre peguei fotos, porque eu acredito que a foto é um texto,
um texto imagético, e a gente precisa tirá-lo no espontâneo. Eu não faço pose para foto. A foto ela tem que aparecer um instante, ela tem que cristalizar um instante, ela tem que registrar um instante. Né? É tanto que, mas Adeilza, você não mandou nem eu me ajeitar, como é que eu estava? Eu estava quase de 4, eu digo, é um instante, você estava assim, é um registro fidedigno. A gente não pode e não deve, em trabalhos assim, maquiadados. É uma missão nossa, né? Aí, a equipe, né? A equipe que encarou e que isso nos ajudou a sustentar essa oferta até o fim, né? E aí eu acrescento, né? Sem a equipe, a gente não teria conseguido, né, finalizar, principalmente, né, no desenvolvimento do projeto integrador. E a disposição, né, da professora Daniela, do professor Elton, do professor Asca, né, e todo o apoio que a gente teve, né, além, claro, dos professores, né, daqui das disciplinas, a gente não teria conseguido, né, montar o projeto Luzes do Maria, né, que era o nome do projeto. Pode passar. Agora, né, a gente chega à reta final, justamente, né, pegando essa técnica, né, de planejamento, né, de planejamento estratégico, se apropriando um pouco dela, para a gente fazer uma pequena avaliação, uma análise, né, do processo. Então, a gente tem, né, as forças, né, que é a organização interna, forças e fraquezas, a gente tem aquilo que ajuda, né, as suas oportunidades, aquilo que atrapalha, fraquezas e ameaças, né, dentro de um ambiente interno, de um ambiente externo, e aí a gente vai trazer essa visão, essa análise para o processo. Pode... Eu acho que está faltando isso. Vai chegar. Então, que a gente botou um efeito. Isso. Então, dentro dessas forças, né, o que a gente identificou como que foi forte, né, durante todo esse processo? A parceria firmada, né, que a gente já falou, estratégias pedagógicas diferenciadas, né, e trazer, de fato, uma integração de conteúdos, né? Papel das coordenações, né, a gente trabalhou um bocado, né, para fazer com que o processo acontecesse. Quando dava uma emperradinha, a gente ia lá e resolvia, às vezes não conseguia do jeito que a gente queria, mas a gente conseguia, né? O compromisso com o projeto, então, porque não fomos só eu, a Adeilza, ou o IFRN, os professores do IFRN, que abraçaram, não, se não fosse a equipe formada na escola, né, não era a inicial, mas a gente conseguiu manter uma equipe do início até o final, não teria acontecido, não teria tido êxito, né, porque a gente chegou ao êxito, né, formando esses 20 alunos. E a permanência, né, que é uma menor evasão. Então, desde o início, desde o seminário de integração, quando a gente começa, né, se pontua, né, a gestão, né, da SME pontua que os dois cursos caminham juntos, então não podia desistir de um e continuar no outro, né, e vice-versa. Então, eles mantiveram. Então, essas estratégias nos ajudaram a manter baixa a evasão, né? Se considerar 50%, né? Mas a gente não pode deixar de analisar, né, a complexidade do curso e outras relações também que fogem ao querer ir para a escola. E né? comparar com as outras turmas, né, do nível 4. Né? E comparar com as outras turmas. Então, nós temos aí um sujeito que está vendo que a gente está enxergando na sua humanidade. Então, as oportunidades, né, que atraiu, formação profissional na EJA, né, o contato com o IFRN, que é deslumbrante, né, é algo impensável, e eles conseguiram estar aqui dentro, e a participação em evento científico, que foi bastante rico, né? As fraquezas... Aí, fraquezas. Lá vamos falar das fraquezas. A gente considerou como fraqueza nesse processo o tempo para o desenvolvimento do projeto, né? Semestre, bloco, sabe?
foi uma questão que foi uma ruptura, cisou mesmo a continuidade do percurso, porque, por exemplo, alguns alunos ainda estavam se apropriando da matemática básica para poder usar, para poder aplicá-la aos conhecimentos da eletricidade, né? Então, assim, teve essa cisão, é tanto que o próprio FRN, na figura dos professores, eles continuaram, em forma paralelamente, essa questão da matemática, né? E como fraqueza, esses conhecimentos prévios dos alunos, a gente observou que para essa turma, a gente não pode dizer que é para essa desse ano, mas para essa que a gente está apresentando aqui, eram os conhecimentos prévios que deixavam a desejar no quesito que? No quesito, tinha aluno que ainda estava em processo das 4 operações, no aspecto de expressões e de expressões gráficas a respeito das correntes, a respeito dos conteúdos mesmo de aplicação. Um conteúdo básico, visto no nível 1, 2, 3, né, até chegar ao nível 4. E, com certeza, também essas especificidades, porque tem aluno que acabou saindo sem querer, chorando, mas precisava ir, porque a família mudou de estado. Então, não tinha o que fazer, nesse caso, né? Aí, olha aí, as ameaças, né? As ameaças, consideramos também o trabalho equipe, por quê? Vocês viram lá naquela equipe, tinham 3 professores, e a escola, o ano letivo, o período letivo, ele é composto por vários componentes curriculares, e são vários professores, não são somente 3 que encararam. Então, a gente considera isso como uma ameaça, né? É tanto que, a partir disso, nós ficamos pensando em estratégias para sensibilização mesmo do próprio professor, que ele precisa fazer parte da formação. Né? Ele precisa estar junto e acreditar, né? E acreditar. Então, o trabalho em equipe pode ser uma ameaça, o envolvimento docente, que eu acabei de dizer, e a incoerência entre teoria e prática de alguns componentes, né? Entre teoria e prática. Então, assim, isso dificultou o processo, mas a gente fez de tudo para não inviabilizá-lo, né? Por quê? Porque a gente acredita que a gente, revendo o trabalho, repensando, a gente consegue achar as luzes lá no fim do túnel, né? Pronto, vamos para a próxima. Próximo slide. Então, para finalizar, né? Como os passageiros da noite, retomando os passageiros, né? A gente acredita que nós devemos olhar para as passagens dos sujeitos da EJA em tempos e espaços diversos, o que exige deles e de nós a quê? Percepção, a análise, a conscientização, né? Na proposição da atuação, nossa atuação na garantia de direitos, que são sujeitos de direitos, como a gente começou dizendo nesse trabalho, né? E aí, retomando o termo de arroio, né, da formação. Pode passar. Pronto, as referências, certo? Então a gente agradece, né, a audição de vocês.